A gente está começando mais um episódio do podcast Energia e Ciência, Divulga Energia e Ciência. Hoje a gente está recebendo a professora da Universidade Federal do ABC, a professora Maria Valverde, que é uma especialista e vem pesquisando sobre mudanças do clima, eventos climáticos, uma pauta tão urgente e necessária que não só a academia debata, mas toda a sociedade por conta que a gente vem se deparando tanto num contexto global como nacional e até regional aqui no ABC, com eventos climáticos que a gente não tinha notícias há pouco tempo atrás. Então, eu vou pedir para a professora Maria se apresentar e depois a gente vai trocando uma ideia, batendo um papo sobre essa pauta tão importante e necessária de ser discutida. Professora, com você. Tudo bem com todos as pessoas que vão ter, né, ainda vão escutar nós. Primeiramente, agradecer vocês pelo convite, né, e, e eu grata, né, muito grata também por estar falando um tema o qual, né, eu gosto bastante, trabalho já faz algum tempo. Eu sou formada em meteorologia, sou meteorologista na Universidade Nacional Agrária do meu país, Lima, Peru. Aí vim para o Brasil e eu fiz um mestrado, doutorado no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, também na área de climatologia, de previsão do tempo, previsão climática. E depois do meu doutorado, eu fiz pós-doutorado no Centro de Ciência e Sistema Terrestre. Foi aí que mais entrei nessa parte, né, tão desafiadora, nesse tema tão desafiador como é a mudança climática, que é um tema muito interdisciplinar, vai além do que a meteorologia ou clima propriamente dito, né? Então, desde esse então, né, eu venho trabalhando, né, com esses temas de aproximadamente mais de 15 anos, né, na parte de mudanças climáticas. Em 2011, eu passei o concurso na Universidade Federal do ABC, no curso de Engenharia Ambiental e Urbana, e desde então aí eu venho, né, eh, trabalhando, né, ministrando as disciplinas relacionadas com o clima na universidade, né, no curso de Engenharia Ambiental e Urbana, e trabalhando bastante com a região do ABC Paulista, né, onde os nossos campos, tanto de Santo André como São Bernardo do Campo, né, se encontram e trabalhando com esse aspecto bem a nível regional, né, e até municipal e local, no que se refere ao clima e as mudanças que estão sendo observadas, né? Legal. Obrigado pela apresentação, professora. E eu queria iniciar trazendo um panorama mais global, para daí a gente ir afunilando e chegar no contexto regional que aqui do ABC. Essa semana a gente teve acesso a um estudo da NASA falando que o Brasil poderá ficar inabitado por conta do aquecimento global. A gente vem notando vários eventos climáticos ao redor do mundo, seja em países ricos ou países pobres, seja no sul ou no norte global, e isso tudo por conta das emissões de gases de efeito estufa, que consequentemente vem aquecendo o planeta. É isso mesmo, a gente ainda consegue ter esperança que a gente consiga cumprir os acordos internacionais, para que a gente possa mitigar toda essa situação e tentar evitar que os 2 graus, 1,5 graus, 2 graus, como prevê o Acordo de Paris, não coloquem as vidas, né, aqui no planeta em risco nos próximos anos? Então, assim, né?
já, né, a gente sempre escutava falar, né, assim, faz umas 2 décadas, 3 décadas, já foi muito, tinha sido muito noticiado, né, quando se falava de mudanças climáticas, não era uma mudança climática natural, isso é uma mudança climática antrópica que já estava sendo observada principalmente nos diferentes impactos, né, seja para um determinado bioma, seja para populações que migravam por falta de água, por secas mais intensas, por ondas de calor. Só que hoje estamos em 2024, né? Então, quando se noticiou por primeira vez, que foi no quarto relatório do painel intergovernamental de mudanças climáticas, quando se noticiou, através do relatório, que 99, um pouquinho, vamos falar assim, né? É, o aquecimento global, essa mudança que estava sendo causada, que estava sendo observada e analisada, era por causa antrópica, ou seja, pelas diferentes atividades que eram realizadas, né, principalmente nos setores, né, industriais, energéticos e pelas grandes potências, né? Quando foi colocado isso, houve muita polêmica e não se aceitou. Estamos falando do quarto relatório. Foi lançado ano passado o sexto relatório, né? E assim, por que que eu vou para isso? Por que que ele não se aceitou? Por que que ainda, né, não se vê, por exemplo, no metas cumpridas nos diferentes acordos, né? Então, a gente pode falar, os países que mais emitem, né, CO2, né, e aqueles gases, né, do efeito estufa, que mais contribuem para o aquecimento global, são os que menos ações têm em relação a mitigar ou diminuir a quantidade de concentrações de emissão. Então, por exemplo, quando a gente escuta, né, escuta uma notícia como a que você fala, eu vi o mapa, né, vi, inclusive na notícia, né, o Brasil de uma cor vermelha, vermelha, indicando, né, que as temperaturas poderiam alcançar as temperaturas do ar, né, poderiam alcançar anomalias acima de 8, 10 graus, uma coisa que a gente, nem as projeções atualmente, nem as projeções futuras dos diferentes modelos do IPCC indicam isso, né? Então, eles realmente traz, né, uma abordagem preocupante demais, é alarmante, né? Então, a gente observa que, assim, se já uma projeção de um modelo já traz essa informação, né, em função ao que já está acontecendo, né? Então, a gente, né, pode esperar que seja, assim, um caminho, infelizmente, para onde nos estamos dirigindo, né? O Brasil, infelizmente, né? E não só o Brasil, o mundo todo. Quando a gente fala, por exemplo, do Acordo de Paris e as metas que são estabelecidas pelos CNDEs, né, que são as metas que cada país estabelece para poder mitigar e diminuir, né, as suas concentrações, tendo em base as concentrações das emissões, tendo em base os diferentes setores. Cada vez que tem um acordo e as grandes, né, os governos se reúnem com todas as suas comitivas, né, de todos os setores ambientais, energético, pecuário, a agricultura, e eles se reúnem, e quando vai ser verificado se as metas foram cumpridas, nunca se cumpre. Nunca se cumpre, sempre são adiadas, sempre são adiadas. Estamos em 2024, daqui a pouco a gente chega a 2030, ontem, né, Agenda 30, né, Agenda 2030 traz, né, essa visão, né, essa meta de poder, pelo menos, né, ter essa redução, né, não chegar a 1,5 graus centígrados acima. Mas, infelizmente, as metas não são cumpridas. Então, o caminho pelo qual nós estamos indo em relação a medidas de mitigação, até medidas de adaptação, não são as mais promissoras, né?
Então, assim, né? Sempre a gente fala, a gente não quer ser alarmista, mas assim, pelo que a gente observa, né? E os dados comprovam isso. Isso. Eu escutei agora uma notícia no jornal onde, ó, a temperatura média do planeta, né, está aproximadamente entre 15 graus centígrados. E um dos grandes centros, né, que é o Copérnicos, lá na Europa, ele estava anunciando que por primeira vez a temperatura média do planeta já tinha alcançado 17,6 graus, ou seja, de 15 para 17,6 aproximadamente, são 2 graus. E nós estamos falando desses 2 graus, né? Depois de 2030. Você está entendendo como que é a gravidade da, da coisa, né? Da situação? E a gente não está falando de projeções, a gente está falando de observações, são dados medidos, observados. Então, assim, hoje em dia a gente, né, a ciência, o cientista do clima, né, e não só do clima, o cientista ambiental, né, tem já essa preocupação, né, porque pelo que já está acontecendo, né, a gente não fala mais que do futuro, é uma coisa que já está acontecendo, e muitas metas, né, que a gente, né, por exemplo, falava, é até 2030, não é mais, já foi, já está sendo. Então, realmente, a situação é alarmante. É muito alarmante. A gente fica até chocado cada vez que a gente escuta ou lê, se depara com dados Uma como esses, né? informação como essa. E nós que não somos negacionistas climáticos e entendemos que a ciência está aí para contribuir, para trabalhar com evidências e dados, a gente fica muito chocado. Professora, vindo aqui para um contexto mais doméstico, nacional, a gente tem, ano após ano, se deparado com eventos climáticos de norte a sul, né? A gente vê os rios da Amazônia secando, o Pantanal secando, o semiárido se tornando árido, o que aconteceu no Rio Grande do Sul, e todos esses eventos que a gente se depara e acaba que se torna uma constante, né? Mas e no contexto regional do ABC, isso como que se dá, como que se dão esses eventos, esses eventos climáticos? Assim, quando a gente trabalha em contexto regional, né, a gente trabalha sempre, né, sempre assim, seja no nacional, no regional, no municipal, né, para a gente poder ter uma evidência, desde o ponto de vista climático, meteorológico, sempre nós precisamos de informações, de dados coletados, né? Então, a região do ABC Paulista, ela tinha uma carência muito grande de informações, principalmente informações atmosféricas. O que estou me referindo especificamente? Por exemplo, dados de temperatura, do vento, de pressão atmosférica. O que mais se tinha era dados de chuva. Por quê? Porque a região do ABC, em um contexto, né, geral, e não só a ABC, a região metropolitana de São Paulo, o grande problema em relação àqueles eventos que poderiam causar um impacto eram as inundações deflagradas por chuva. Então, sempre a preocupação, né, e acredito que em toda a região metropolitana de São Paulo, para poder fazer o monitoramento, era ter dados, não, ou instalar pluviômetros para poder monitorar, né, a quantidade da chuva, né, além de todo outros sistemas, né, que a gente tem para monitoramento das chuvas, que são os radares, as imagens de satélite meteorológicas, certo? Então, no contexto do ABC, né, esse aspecto tem sido muito estudado, né?
A Universidade do Federal, né, do ABC, nós temos um grupo de pesquisa, de estudo, grupo climáticos relacionados especificamente com o clima em diferentes municípios. Então, quando a gente começou nessa recopilação de informações, o que mais nós encontramos foi de precipitação. Então, nós tínhamos um contexto realmente, né? O ABC, as inundações mais extremas que já teve desde o registro, desde o ano que nós começamos a trabalhar a partir de 2012, 2013 até o momento, os anos onde as inundações têm realmente causado impactos assim, até de perdas de vida, foram as inundações de 2017, 2018 e 2019. Foram 3 anos seguidos. Então, quando vem, né, quando aconteceram essas inundações, então todos os municípios foram atingidos, né? Por exemplo, a Universidade Federal do ABC em 2018, não sei se você já estava, né? A biblioteca, toda a parte de baixo, toda a base do Tamanduateí foi inundada, né? A água chegou até a parte do estacionamento dos carros, então a gente até tem fotos, né? A biblioteca, a enxurrada da água entrava, né? Pelas janelas da biblioteca, foi uma perda assim muito grande. Estou falando só da UFABC. Imagina toda a região, toda a várzea da Avenida dos Estados, o transtorno nos transportes, as casas inundadas, muitas bacias, né? Que, que comportam toda a região do ABC, muitos rios transbordaram, então realmente foi, né? 2018 um evento muito intenso, também como o evento de 2009, 2019, né? 2017, 18, 19. A partir de aí, olha como muda, né? A partir de aí, nessa preocupação de poder ter dados atmosféricos além dos dados pluviométricos, então a gente começou a fazer uma campanha, né, na própria universidade para ver como era possível adquirir estações meteorológicas que medissem não só a precipitação e sim a temperatura, que era outro fator importante de ser analisado. E aí começou, né, vamos falar assim, campanha, né, de poder, né, ver a possibilidade de adquirir estações meteorológicas para colocar em municípios diferentes do ABC e, obviamente, em Santo André e em São Bernardo do Campo. E aí, a Universidade Federal do ABC, ela adquiriu 2 estações meteorológicas, certo? E aí uma foi instalada no campo de São Bernardo do Campo, só não foi instalada em Santo André, que para instalar estações meteorológicas, né, existem algumas regras de localização em termos do espaço. E por o campus de Santo André estar em um lugar muito, né, bem urbano, vamos falar assim, não é, no meio, né, de uma região muito adensada, locais na parte baixa, a gente não encontrou. Já São Bernardo, ele tem uma construção, uma vista um pouquinho mais ampla, né? E a gente conseguiu instalar, né, uma estação meteorológica. A outra estação meteorológica foi para Ribeirão Pires. A gente fez um acordo de cooperação com a Defesa Civil, a universidade, e foi colocada a estação meteorológica em, na, na Defesa Civil de Ribeirão Pires. Então, já tínhamos 2 estações, tínhamos a estação meteorológica da CETESB em São Caetano do Sul, tínhamos uma estação meteorológica em Mauá, da SAISP, no, que é o Centro de Gerenciamento de Emergências da região metropolitana, então a gente conseguia, né, ter uma visão. Com essas informações, né, as informações dessas estações meteorológicas, a gente já tinha, né, outras dados para poder monitorar outro tipo de eventos que não eram só as inundações. E aí a gente passou a monitorar as ilhas de calor e, consequentemente, as ondas de calor, certo? Então, assim,
o que tem que observar? Então, eu falei para você, 2017, 2018 e 2019 foram os anos onde a região do ABC Paulista teve os eventos de inundação mais extremos, vamos falar assim, vamos colocar nessa última década, se a gente contar a partir de 2010, né? Porque a gente não tem registro assim, registro observado com dado, né? Mas pode ter acontecido, porque na realidade, quando nos verãos, né, sempre quando chove, problemas de alagamentos sempre nós temos, porque já é um problema de drenagem mesmo da cidade, da impermeabilização. Mas quando eu falo para você desse evento de 2018 e 2019, 17, 18 e 19, foram eventos que foram além de alagamentos, né? Além de inundações rápidas, foram eventos que realmente que demoraram e trouxeram muitos prejuízos. A partir de 2020, 2021, 2022 e 2023, o que mais tem se destacado no ABC tem sido as ondas de calor, certo? Então, assim, o impacto de uma onda de calor, assim, quando eu falo de onda de calor, não falo que só o ABC teve onda de calor, né? Porque a onda de calor, diferentemente de uma inundação, ela é um evento atmosférico de uma abrangência espacial que pode pegar toda a região sudeste, centro-oeste e até o sul do Brasil, diferentemente de uma inundação que é um pouco mais local, né? Mas assim, a onda de calor, quando ela acontece, ela vai afetar de diferente forma, né? Quando a gente fala de municípios ou de região, certo? E por já existir uma ilha de calor bem intensificada na região do ABC, quando acontecem as ondas de calor, elas se potencializam e a gente consegue ver nos dados de temperatura. Então, por exemplo, 2023 nós tivemos, que foi o ano passado, nós tivemos 4 episódios de onda de calor, principalmente na primavera e no início o verão, final, novembro, dezembro pegou, né? Então, que a região tem alcançado temperaturas assim de 35, 36 graus, que para a nossa região, né, é alta e, assim, quando a gente fala de onda de calor, a gente não se refere apenas de um dia com essa temperatura, são dias consecutivos com a mesma temperatura, né? Então, cima de 34 graus, 33, 34 graus em dias consecutivos, aí a gente então falou, não, nós estamos enfrentando umas ondas de calor. Então, por exemplo, né, os eventos de inundação extremos nesses últimos anos, a gente não tem tido, né? Temos tido os alagamentos quando chove, dá aquelas chuvas, mas assim, eventos como extremos, como os que aconteceram nos anos passados, não têm acontecido. Outros eventos que a gente não tinha observado anteriormente no ABC se relaciona com o vento, com os temporais, porque a chuva, quando ela vem com intensidade, né, dependendo, ela traz rajadas de vento muito forte. E nós temos tido, né, na região metropolitana de São Paulo, que foi no ano passado, né, os ventos que causaram muitos problemas, principalmente, né, no que se refere às torres, né, de energia, os cabos e a falta de luz. Não sei se você está lembrado desses episódios, né, que colocou ao Enel, né, assim, problemas muito grandes em relação a isso, porque os fortes temporais que começaram a atingir, né, cidade, terminaram interrompendo a, a energia, né, e assim, né, não se tinha toda uma estratégia, né, para esses eventos em relação, e houve muitos dias que a gente ficou sem força. Então, assim, é muito interessante, né? Porque, assim, os extremos vão mudando, enquanto o ABC passava por essa situação de inundações e alagamentos bem
né, problemáticas, hoje a gente se encontra com esses episódios mais frequentes de ondas de calor. Os impactos são um pouco diferentes. Quando dá inundação, né, a inundação extrema, esse evento de chuva que causa essa inundação extrema, os impactos você vê na hora, são as casas, né, inundadas, né, carros sendo levados pelas enxurradas, né, óbitos, às vezes. E no que refere à onda de calor, o impacto que a gente sente no momento, né, é o desconforto térmico se você está fora. Se você está dentro de casa, você vai poder ter um ar-condicionado, um ventilador, mas o impacto que você teve foi no gasto de energia, né? Na demanda maior por energia, porque você faz mais uso do ar-condicionado, né? Mas na saúde, que é uma coisa que, embora a gente não tenha dados assim específicos, quando você, por exemplo, identificar quantas pessoas entraram, né, por exemplo, né, por algum tipo de mal-estar devido ao calor excessivo, né, então a gente não consegue fazer essas associações aqui no ABC. Mas em muitos outros países, né, que a gente escuta, por exemplo, agora atualmente o verão lá na Europa, as ondas de calor estão, né, assim, muito extremas. E foi por isso que o Centro Europeu, né, trouxe lá, no verão, né, de lá da Europa, trouxe essa informação em relação, né, à temperatura média do planeta que estava aproximadamente 2 graus acima de seu valor médio. Então, você vê no como que nós estamos em essas ondas, nesses extremos, né, que a gente está vivenciando. E tem mobilizado também essas ondas de calor, as prefeituras, para poder colocar, né, é, é, setores. Eu lembro que a gente escutou muito, né, principalmente quando estávamos com esses períodos de temperaturas muito altas, né, a prefeitura disponibilizava em certos locais água para as pessoas, né? Principalmente para as pessoas que estavam andando na rua, para elas poderem se hidratar, porque queira ou não, dependendo, né? Assim, às vezes a gente trabalha dentro de um local, né? Que vai te dar todo o conforto, mas tem pessoas que estão transitando o tempo todo, né? Então, é nesse contexto, né? Houve uma mobilização, sim, por esse aumento das temperaturas. E as chuvas, então? O que que nós temos registrado, né, em relação a esse tempo seco? Porque as ondas de calor estão diretamente relacionadas com a falta de precipitação também. Então, o período seco, agora, junho, maio, junho, o número de dias secos consecutivos nunca tinha se registrado tão baixa precipitação acumulada mensal desde a época que nós temos os registros de 2012. Então, por exemplo, vou citar Ribeirão Pires, por exemplo. Ribeirão Pires, que é um município que faz parte do ABC, mas está afastado um pouco dessa condição adensada, né? Porque é um município que está mais já indo, né, para a parte da preservação ambiental daqui do ABC Paulista. Esse município choveu um acumulado de 8 milímetros em maio, e em maio ainda nós temos chuva. No esperado climatológico, 40, 30 milímetros, mas a gente só teve 8 milímetros. Santo André foi a mesma coisa. Muitos dos municípios a gente está sentindo essa falta de chuva. Obviamente que nós temos todo um contexto global, nós tivemos o El Niño, né? Que também esteve diretamente associado com essas ondas de calor extremos, né? 2023. Mas mesmo sem o El Niño 2020 e 2021, nós também tivemos ondas de calor extremas aqui na região. Então, nós estamos agora, né? Tentando, né? Tentando não, observando já essas modificações, essas alterações bem, né?
é bem evidente, sendo que se refere agora principalmente à temperatura do ar. Nossa, muito interessante assim saber como que a região do ABC, o que a região do ABC vem enfrentando, né? E antes de passar para você algumas perguntas que nossos colegas do programa pós-graduação em energia aqui do FBC colocaram para eu trazer para a professora, eu queria só entender, por conta que a gente então observou através das pesquisas, das estações que você falou que é, estão existentes em São Bernardo e em Ribeirão Pires, mas saber como que está o processo de adaptação a esses eventos nos municípios, porque como a professora mencionou, nós tivemos alguns eventos climáticos que mostraram que o sistema elétrico não está resiliente, não está preparado. A gente se depara com as cidades que não estão também preparadas para o volume de chuvas, mesmo passando anos e anos, piscinões sendo construídos, e a gente sempre se depara com alagamentos, a gente se depara com desmoronamentos de regiões. A gente vem notando, então, como a professora falou, que a população não está preparada para ter um conforto térmico, e a gente pode até imaginar qual é o recorte populacional que vai estar mais sujeito a esses casos, né, de conforto térmico, até por conta que, primeiro, não vai ter o ar-condicionado e também por conta que a energia não para de subir. E então eu queria saber, a adaptação aqui no Grande ABC, ela passa, creio eu, que por vários ambientes, seja a nível federal, com recursos federais, estaduais e municipais, através das empresas, né? A Enel que vai ter que se preparar para os próximos eventos e não deixar a população à mercê durante vários dias, como aconteceu, sem energia elétrica. Então, rapidamente, como que está sendo esse processo de adaptação aqui na região, professor? Sim, o processo de adaptação é um processo complexo. Que, como você falou, ele termina passando por várias instâncias. E no final dos finais, quem aplica um, um plano de adaptação termina sendo os nossos gestores, né? Então, assim, o que que acontece? O ABC Paulista tem dentro do ABC Paulista tem o consórcio intermunicipal. Não sei se vocês já escutaram falar. Consórcio intermunicipal do ABC Paulista, muito conhecido, né? E uma das funções é isso, conseguir integrar os 7 municípios para poder, né, trabalhar as diversas problemáticas dos municípios, né, dentro da região. Então, o ABC Paulista, o consórcio, né, ele teve um grupo gestor, que conseguiu construir o que foi chamado o primeiro plano de adaptação, primeiro plano de ação climática. Então, ele identifica de ação climática, no plano de adaptação. Então, esse primeiro plano, né, eles fizeram um mapeamento de todos os setores dentro do ABC Paulista, setores energia, resíduos, transporte, todos os setores, né, que estariam diretamente relacionados com a emissão desses gases de efeito estufa, né? Então, eles identificaram quais eram os setores que mais emitiam, para que, a partir de aí, eles pudessem traçar propostas, vamos falar assim, né? Propostas de mitigação, como poderiam reduzir essa quantidade de emissões, né? Porque é isso que está contribuindo para os impactos também, mas ainda poucas medidas de adaptação foram incluídas nesse plano de ação. Quando a gente fala de planos de adaptação, então a gente entra
como falei para você, em várias instâncias. Primeiro, você vai no mapeamento da, da população que vai estar mais exposta, como você, né, colocou, a população mais vulnerável, mais expostas, né, aos impactos que essas ameaças climáticas originam, né? Então, dentro desse contexto, né, tem que ser mapeado as áreas, as populações, os municípios, os bairros, as pessoas que mais vão ser atingidas é, quando acontece, por exemplo, uma onda de calor, ou uma inundação, ou um deslizamento, né? Então, essas informações, né, de mapeamentos, das intensidades das ameaças climáticas, onde elas vão acontecer, todas essas informações fazem parte do que poderia, né, ser um plano de adaptação. É por aí que se começa, que é o que a gente chama de lente climática. Primeiro consigo mapear onde que essa minha ameaça climática é maior e, consequentemente, meu risco é maior. Depois venho com a população, né, quais que seriam os municípios, os bairros, né, mais expostos, mais vulneráveis, as pessoas, os tipos de moradia e tudo isso. Identificando essa minha lente climática, aí eu vou para um segundo passo. Então, quais que são as ações, né? Quais que são as ações que devem ser realizadas a nível de gestão, a nível de política pública para minimizar esses. E assim, né? Existem modelos de planos de adaptação maravilhosos que a gente, dentro da academia, até a gente desenvolve. Mas qual que é o grande problema dos planos de adaptação? Que eles precisam ser aplicados e colocados em prática. E é aí que trava a situação. Porque quando um plano de adaptação, por exemplo, identifica uma área mais vulnerável, uma população, uma rua, um bairro, por exemplo, uma casa sentada em cima de um córrego. O que o plano de adaptação tem que falar para a gente? Você tem que retirar essa família, né, que assentou a sua casa. Mas quando você fala, você tem que retirar essa pessoa, para onde você leva? O que você vai oferecer para ela? Porque mesmo dentro da sua própria condição, ela conseguiu construir, né, uma casa em um lugar onde ela não vivia, mas era a área que estava disponibilizada para ela dentro de toda essa problemática imobiliária que a gente conhece muito bem, né? Só que o que que a prefeitura, o que que nossos gestores estão oferecendo para essa pessoa? Porque em uma condição, um evento, uma ameaça, quando ela vai acontecer, ela vai ser a primeira atingida. Então, onde entra o plano de adaptação aí? Como que a gente vai, né? Como que a pessoa vai se adaptar a isso? Como que a pessoa se adaptaria? Ah, quando chove, a Defesa Civil manda as alertas para mim, ela vai falar que vai chover, o nível do rio vai aumentar, vai transbordar o rio, então eu tenho que sair, né? Porque senão, se eu ficar, eu morro. É essa uma adaptação, eu vou estar sempre ter que sair do meu lugar, e quando a água vai subir, eu vou perder tudo, não é? E aí eu vou ter que voltar novamente a reconstruir minha vida. Então, o que que eu estou querendo falar, né? Que essas medidas de adaptação são muito complexas. Se elas não vir, porque assim, a gente pode construir, pode dar para vocês propostas, para vocês não, pode mostrar um plano de adaptação para o gestor. Falei, olha, eu mapeei aqui, aqui, aqui. Aqui que as medidas têm que ser implementadas, né, para poder, seja mitigar o impacto ou para as pessoas se adaptar. Tem situações que não vai ter como se adaptar, as pessoas vão ter que sair, porque senão vai ter essa repetição. Então, assim, acho que não só no ABC Paulista, em muitos lugares, né? Assim, os planos de adaptação hoje em dia ainda são muito teóricos, é pouca aplicação que a gente vê nisso. E assim, assim,
essa outra cultura. As pessoas não saem do lugar mesmo sabendo que vivem em uma constante ameaça, né? Então, como que você educa a pessoa? Então, você vai ter, aí a gente fala, não, então a gente vai ensinar a ser mais resiliente as pessoas, né? O que uma cidade é resiliente? O que uma pessoa resiliente, né? Uma comunidade, né? Então, você sempre vai estar exposta ao mesmo perigo, mas novamente você vai sair, né? Tudo bem, você assimila o choque, mas depois você sai linda e maravilhosa sorrindo. Não é por aí, né? Então, a nível de cidade, de planejamento, como que tem que ser construídas, né? Ocupadas as áreas, que áreas que são ocupadas. A universidade tem muitos grupos, muitos laboratórios de pesquisa, onde você tem muitas formações, né? Planos que têm sido disponibilizados para os gestores aqui no ABC. Tenho colegas, o professor Fernando, o grupo do professor Fernando Nogueira, agora ele está lá, emprestado para o Ministério das Cidades, né? Eles mapearam muitas das áreas vulneráveis aqui no ABC Paulista, que são as, né, através de cartas, e eles entregam para os gestores, né, para os prefeitos, olha, essas são áreas que não podem ser ocupadas, mas você volta de aqui, né, e elas, novamente, as pessoas estão nos mesmos lugares. Então, realmente, né, é, é muito complexo. É muito interessante, é um grande desafio, né, professora? Tecnologia que é muito utilizada hoje em dia, que é chamado das cidades esponjas. O que significa isso? Que a cidade vai ter maior condição de drenar água de chuva. Isso significa o quê? Que os alagamentos tendem a diminuir, porque eu vou ter uma maior drenagem e um maior escoamento superficial. Mas aí a gente pergunta, onde que você pode ainda implantar dentro de toda essa área, né, impermeabilizada, onde eu posso construir estruturas, né, parques lineares, áreas grandes de estacionamento, parques, né, onde a gente tenha mais vegetação, uma condição de um solo mais permeável que possa capturar, né, possa absorver essa água de chuva para não alagar, como acontece, né? Porque você comentou, uma, uma solução da drenagem, né, da drenagem urbana para mitigar ou diminuir os alagamentos e as inundações era a construção dos piscinões, né? Então, nós temos o ABC, quantos piscinões tem? 15, 20, 30 piscinões. Em áreas que a gente já sabe, né? Porque canaliza o rio, você tirou a área da várzea do rio, você estreita o canal, quando chove, o nível vai aumentar, ele vai procurar lugar para onde ir. Não vai encontrar várzea, ele encontra a Avenida dos Estados, encontra a todas as outras avenidas que circundam aqui os rios, os grandes rios daqui da região do ABC Paulista, e o Tamanduateí, nós estamos nesse, né? A UFABC está na Baixa do Tamanduateí, tem o Ribeirão dos Meninos, tem o Ribeirão dos Couros, em Diadema, São Bernardo do Campo, tem o Guarará, são assim, bacias que a gente já sabe os grandes piscinões, os grandes reservatórios aqui para poder mitigar a inundação estão na várzea desses, foram construídos nas várzeas desses rios, né? Se várzea não existe mais, né? Sobra. Entendeu? Para poder mitigar. Então, você percebe que é assim, né? O mapeamento de uma área dentro da região do ABC que consiga, né, por exemplo, colocar uma nova estrutura, né, mais sustentável, principalmente para absorver mais essa água de chuva. E não só para isso, porque se você também, por exemplo, né, substitui uma área muito impermeável,
por vegetação, você também já está trabalhando em prol do quê? Das altas temperaturas. Porque onde tem parque, onde tem só uma fileira de árvore, a gente já consegue ver uma mudança no conforto térmico que você vai ter quando está exposto, por exemplo, a uma temperatura um dia extremamente quente, né? Então, assim, né? Esse plano de ação agora que vai ser atualizado, né? Talvez novamente o consórcio vai a, a pelo que eu sei, né? As colaborações que a universidade está começando a fazer em relação a isso, é esse o propósito agora, né? Em trabalhar. Então, assim, São Bernardo do Campo tem o plano de adaptação, por exemplo. Ele falou assim: eu tenho um dinheirinho, eu vou fazer meu próprio plano para meu município. E o plano é maravilhoso, o plano de adaptação. Eles fizeram tudo, cada bairro dentro de São Bernardo do Campo para identificar quem que era mais vulnerável, mais exposto a essa ameaça climática. Está tudo lindo, as propostas são lindas, maravilhosas. Eu assisti agora, recentemente, a uma qualificação, a uma final de mestrado, onde o trabalho dessa aluna era identificar, né, como as doenças de veiculação hídrica devido às inundações. E ela foi para um bairro mais vulnerável em São Bernardo do Campo. Desse mesmo bairro, um membro da banca, ela falou assim, olha, no plano de adaptação de São Bernardo do Campo, esse mesmo bairro já está mapeado, né, como um bairro vulnerável a essa ameaça das inundações. Quando aí a gente conversando, quando que foi realizar esse plano de adaptação? Foi em 2021. As propostas foram dadas, a prefeitura encomendou. De 2021 para 2024, que esse trabalho foi realizado, ela foi para o trabalho de campo, verificou assim, né, o que a gente chama de in situ, encontrou as mesmas problemáticas relacionadas principalmente com saneamento, entulho, águas servidas, casas construídas em cima dos córregos. Então, a situação é bem complexa, sabe? Porque assim, não depende só sim, sabe, daquela iniciativa do cientista que vai, eu tenho os dados, eu verifiquei, olha, eu encontrei isso que tem que ser feito. Não depende da É gente. verdade. É um desafio enorme enquanto sociedade. Eu acho que tem que ter uma governança muito estruturada, que independa, inclusive, de governo, Muito mas seja comprometida, sabe? Que dê comprometida. prioridade a essas coisas. Ó, deixa eu só falar, porque ainda a emergência climática, quando você fala, ainda não saiu do papel. Por mais que você fale, por mais que a gente escute as coisas, quando você vê, por exemplo, um plano diretor, a palavra mudança climática ela existe dentro de um plano diretor, mas alguma ação assim efetiva que se tenha, não se tem. Então, é o que a gente fala, eu não sei o que que nós estamos esperando. Ó, já aconteceu no Sul. Como vai ser reconstruída não é é uma cidade, né? Como que vai ser reconstruída essa cidade, né? Que foi atingida por um evento. A gente espera que seja reconstruída de uma forma, né? Mais sustentável e adaptada e resiliência para que não, se acontecer novos casos, que é isso que a gente está vendo, ela possa estar mais preparada. Porque vai ter evento que a gente não vai conseguir por mais adaptado e resiliente, mas pelo menos menos pessoas, né, são atingidas. Não é fácil. É verdade, professora. Mas daí a importância de todo o trabalho, né, que a professora
todos os outros pesquisadores da universidade, de outras universidades da região estão fazendo. E com isso eu queria, já devido ao horário, eu vou fazer uma pergunta que os colegas trouxeram e que dialoga com isso. Qual a importância para a sociedade que exista financiamento em pesquisas sobre as mudanças climáticas, né, para que a gente consiga ter resultados importantes e que congreguem, direcionem, né, todo esse desafio para que a gente consiga se adaptar, mitigar e resistir a tudo isso que está acontecendo. Então, assim, a importância é máxima, né? Quanto mais investimento nós temos para continuar, né? Para continuar, para dar continuação a essas pesquisas, então, mais abrangente ela se torna, mais precisa, mais aprofundada. Então, assim, quando eu fazia, por exemplo, um trabalho que eu considerava todo o município, porque eu não tinha dados, né, em diferente, eu tinha só um dado por município, então eu tinha que generalizar, né? Mas se eu tenho 5, 6, 7, 8 dados no município, então eu consigo ver, então é essa região específica, é essa população, é esse bairro. Para eu ter dados em 8 lugares específicos, eu preciso ter dinheiro para poder comprar instrumentos e sensores para poder colocar essas estações meteorológicas, para ter essas informações, para eu me deslocar, para ir para os bairros, né? Então, é toda uma equipe. Então, esse investimento que deve ser feito, ele tem que continuar. Infelizmente, a nível, nós passamos por um governo aí que praticamente não é assim quis, né, teve essa tentativa, né, e realmente, né, pesquisas que precisavam de dinheiro assim para compra, né, terminaram sendo interrompidas, né, desistido, outros tentaram sobreviver mesmo, não, a gente vai continuar a trabalhar. Mas assim, né? Essa importância, ela tem que continuar, a gente não pode desistir. A gente fica, às vezes, muito frustrado, muito decepcionado. Eu já conversei com colegas, assim, voltando, né? Porque, assim, a gente prepara, faz projetos, traz, chama o gestor, o secretário, chama todo mundo para mostrar as informações. E, às vezes, o retorno que a gente recebe, assim, sabe? É pouco para a quantidade de informação que nós gostaríamos de passar para ela, certo? Então, eu já vi, eu própria, mesmo a gente fica decepcionado, eu não vou fazer, para que que eu faço, né? Então, isso aí a gente vai ter que lidar, né? Lida e a gente não tem que desistir, né? Eu não sou brasileira de coração, mas como o brasileiro fala, né? Eu sou brasileiro, não desisto, né? E eu acho que é por aí, né? Por aí que a ciência, que os cientistas, né, tem que continuar, né? E uma coisa que eu escuto também muito, né, em relação a isso, né, hoje em dia, eu escutei uma palestra bem legal que ela falou. Olha, eu comecei como cientista, mas agora eu sou política, você entendeu? Que se o cientista não sai de seu lugar para ir e se tornar, como que você chama, um militante, sabe? Então, eu vou lá na prefeitura, eu vou lá, cientista, a mostrar. Então, hoje, cientista já não é mais um cientista só, é um cientista militante, ambientalista, para poder ser escutado, porque em algum momento nossos gestores, só caso dele ir embora na enxurrada, eu acho, né? Não sei. Porque também a gente não pode deixar de falar. Tem gestores que se preocupam, mas eu não entendo. Desses secretários, tem grupos, mas assim, não sei realmente o que que pesa mais. Não sei. É complexo. Sora, Então, não, eu super, acho.
Eu Pouco quero. tempo, né? A gente não É que a professora tem muito a contribuir, então acho que é pouco tempo para tudo que para vocês tanta coisa que a têm gente acumulado. gostaria de conversar, né? Mas eu acho que foi super importante essa conversa para que a gente possa atingir outros públicos, levar esse debate tão necessário para toda a sociedade, né? Sabendo da nossa limitação, mas que é urgente e necessário, uns trabalhos muito importantes que vocês têm feito, que a universidade tem se colocado a fazer para contribuir com todo esse desafio imenso, né? Não só aqui para a região do ABC, mas para o Brasil e para o mundo. Então eu queria te agradecer em nome de toda a equipe aqui do Divulga Energia e Ciência, do programa de pós-graduação em Energia. Dizer que, por mais que a professora não é brasileira, mas somos todos latino-americanos É e, verdade. e foi muito bacana ter contado com você. Essa conversa vai ficar disponível no YouTube e no Spotify, nos nossos canais, né, do Divulga Energia e Ciência. E quem ainda não escutou e assistiu os outros episódios, eles estão todos alocados nos nossos canais. E com isso, é, eu queria abrir para a professora se despedir e para a gente já ir finalizando por aqui. Isso. Então, assim, agradeço muito, Cássio, agradeço. E, assim, só queria falar rapidamente, quando estava falando das estações meteorológicas, que a Universidade Federal do ABC e o Grupo de Clima, não é? Na LISA, tem duas estações meteorológicas, também pelo projeto Solar. Vocês devem conhecer o projeto Solar, a professora Patrícia, né, trabalhou diretamente com isso. E tem duas estações meteorológicas solares, né, que se derivaram desse grande projeto para a instalação das usinas, né, das usinas solares, né, o campus, então o pessoal da energia sabe muito bem, né, então nós utilizamos também essas informações e nós temos um banco de dados meteorológicos, né, assim, a gente coloca à disposição também, né, quando vocês precisarem de trabalhar, eu já tenho interagido com alguns alunos, né, interessados em trabalhar com dados de radiação solar, chuva, né, temperatura. Então, assim, o banco de dados que tem o grupo, né, de pesquisa do clima, ele está disponível para todos. A gente elabora boletins climáticos também, com base a essas estações meteorológicas de aqui da região do ABC e também com os dados das estações solarimétricas, né, que fazem parte, né, desse desse grande projeto, né? Que foi da instalação das usinas solares. Então, assim, eu fico super grata quando quiserem me convidar novamente para falar de outros, né, de outros temas relacionados, obviamente, também com o clima. Eu sempre vou estar à disposição e é isso aí, pessoal. Qualquer coisa, eu estou lá no campus de Santo André, né? Quem quiser me procurar, estou no bloco A, sétimo andar, Torre U. E muito obrigada novamente e eu fico à disposição. Legal, professora. Muito obrigado novamente e até o próximo episódio para o pessoal que tem acompanhado as nossas discussões aqui no canal.